Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa só poderá ser assistida no próximo domingo pela Rede Petrópolis de televisão, a partir de 9 horas da manhã. E também em horários aleatórios a critério da emissora. Em tempo real, pelo Facebook, agora é só baixar o nosso aplicativo da RPT Play no seu celular em Play Store e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube. Para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação aliás, 5 não, já são 5 anos e meio de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 1º de novembro de 2018, nosso programa é ao vivo e nosso primeiro quadro é o 1º de novembro na história, o Dia de Todos os Santos. Por isso é que é o Dia Internacional do Homem, né? Dia de Todos os Santos, só poderia ser o Dia Internacional dos Homens. É o 305º dia do ano. Lá se foram 305 dias do ano de 2018. Faltam exatamente 60 dias para terminar o ano de 2018. E esse ano 2018 carrega um feito histórico na área política, que vai ficar no currículo do ano de 2018, né? A tomada ou a retomada do poder pela direita, pela forma democrática, através do voto. Lembro que desde o século XX até 2018, apenas a União Democrática Nacional, a antiga UDN, em 1960, conquistou a eleição presidencial. Bolsonaro agora em 2018. Infelizmente, naquela eleição houve uma grande frustração com o Jânio Quadros, que não era udenista, né? Ele foi emprestado à UDN para concorrer na sigla da UDN. Mas muito bem, então vamos lá ao nosso Dia na História. Eu vou pedir à produção que solte a vinheta para nós, por favor. Aí congela a vinheta aqui. Dia 1º de novembro de 1512, as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina são exibidas ao público pela primeira vez, 1512, hein? O Brasil estava nascendo, né? Há 12 anos antes nós tínhamos descoberto essas terras aqui, os portugueses. 1604, o autor teatral inglês William Shakespeare apresenta pela primeira vez ao público uma de suas tragédias, Otelo. 1700, Carlos II da Espanha morre e é sucedido por Filipe V, marcando o começo da Guerra de Sucessão Espanhola. Foi uma guerra braba, hein? 1755, terremoto destrói Lisboa e mais de 50 mil pessoas morrem. 1964, o Muro de Berlim, construído em 1961, é aberto à passagem de pessoas acima de 65 anos. Em 1971, o presidente Médici tem a educação física, ou melhor dizendo,
toma a educação física como matéria obrigatória em todas as escolas. Isso foi obra em 71 do presidente Médici, em 1º de novembro de 1971. Em 1979, o presidente Figueiredo regulamenta a lei da anistia, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Assume o poder em 15 de março de 1979 e governa por 6 anos, para um mandato de 6 anos para fazer a transição. 800 parlamentares tiveram mandato cassado e 15 mil brasileiros se autoexilaram. O Brasil não tinha legislação para esta figura jurídica, não havia a figura da expulsão daqui, a extradição, isso não acontecia no nosso sistema. Todos esses guerrilheiros foram para o exterior, não só guerrilheiros, mas como um pessoal grande da esquerda, inclusive professores que foram lecionar em outras faculdades do mundo afora. Muitos foram para o Chile, outros foram para a Europa, mas foram por critério próprio, por vontade própria. Muito bem, então encerramos aqui o nosso Dia na História e vamos agora ao nosso jornalismo dossiê História. E eu vou pedir a vinheta. Nesta segunda-feira última agora, um grupo de estudantes universitários conservadores e eleitores do Bolsonaro, a festa da democracia, né? Quem ganhou tem o direito de comemorar. Me lembro que Lula ganhou 2 vezes, Dilma ganhou 2 vezes e o PT comemorou. Então, muito justo que os eleitores de Bolsonaro pudessem também comemorar. E vestiram uma camisa amarela e foram para a faculdade assistir a aula com a camisa amarela. Quando chegou lá, houve um impedimento de entrar na Universidade de Brasília, porque a esquerda raivosa não permitiu que os jovens entrassem com a camisa amarela, porque eram de direita, foram identificados como direita, como conservadores, e aí simplesmente expulsaram os meninos da faculdade. Não pode assistir a aula, não pode entrar com a camiseta amarela. Vamos ver como é que ficou essa cena. Das linguagens, das humanas, e nós nunca vamos aceitar a extrema-direita na nossa universidade. Nunca! Talvez como gerir um país, mas todos nós aqui temos a certeza de que autoritarismo não combina com o Brasil! Militantes de esquerda da Universidade de Brasília agridem e expulsam conservadores da instituição nesta segunda-feira. Menos de 24 horas após a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República, um caso de agressão e intolerância foi registrado na Universidade de Brasília. Alunos da UNB, militantes de esquerda, expulsaram 13 manifestantes favoráveis ao novo presidente, que se reuniram nesta segunda-feira, dia 29, para uma manifestação pacífica no Instituto Central de Ciências. No meio das agressões físicas que sofreram os conservadores, eles tiveram seus cartazes de apoio a Bolsonaro rasgados, foram xingados. Um dos manifestantes contrários a Bolsonaro cuspiu no rosto de um jovem que vestia a camisa com o rosto do presidente. Os manifestantes conservadores se identificaram como alunos da UNB e abriram as mochilas espontaneamente para a revista da Polícia Militar.
A confusão começou quando os alunos da universidade cantavam palavras de ordem e um manifestante gritou o nome do novo presidente. Esses merda da faculdade! Bora! Diante da intolerância que já não é novidade dentro das universidades federais no Brasil, os apoiadores de Bolsonaro foram obrigados a sair da instituição escoltados pela polícia militar e por seguranças da universidade. Antes do tumulto causado pela esquerda, a UNB havia informado que estava acompanhando posts nas redes sociais e publicações sobre potenciais transtornos em razão dos resultados da eleição. A universidade comunicou ao Ministério da Educação e pediu que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Federal garantissem a segurança de alunos, professores e demais servidores. O presidente eleito Jair Bolsonaro deixou claro em suas manifestações após a eleição que uma de suas prioridades é unir novamente o Brasil, que esteve envolvido em uma verdadeira luta de classes durante todos esses anos de governos do PT. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou oficialmente sobre o caso. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. Na USP também, nesta segunda-feira, teve manifestação contra e a favor, né? A mobilização da USP era contra o fascismo. É só rindo mesmo, né? Fascismo. Por que eles não deixam primeiro o novo governo assumir e depois verificar se é o fascismo ou não? Esse governo é um governo de autoridade. Ele promete autoridade, não autoritarismo. Promete o cumprimento da lei. Isso é promessa de campanha e reiterado agora pelo presidente Bolsonaro nesses dias após a eleição. Então vamos aguardar, vamos deixar o homem governar, montar o seu ministério. Não, fica essa intolerância, essa antipatia, porque na realidade isso aí representa um chororô de quem perdeu a eleição, né? E isso é um desrespeito à democracia. Agora, fascismo é uma bobagem ímpar falar de fascismo com o governo Bolsonaro que vem aí, que é um governo ultraliberal, que não tem nada a ver com o fascismo. O fascismo tem tudo a ver com o PT. O PT é fascista. Mas vamos em frente aqui nós. Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais bem votado em toda a história da Câmara Federal, com mais de 1.800.000 votos, propôs um projeto de lei que criminaliza a apologia ao comunismo. A proposição incluiria o crime de fomento ao embate de classes sociais, na lei antirracismo e na lei antiterrorismo. O texto é datado de maio do ano passado e precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, antes de ser votado pelo plenário da Câmara.
No caso da lei antirracismo, a alteração proposta por Bolsonaro implicaria em pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Além disso, o deputado quer criminalizar a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos ou propagandas que utilizem a foice e o martelo, ou quaisquer outros meios de divulgação favoráveis ao comunismo. A pena que ele propõe, no caso, seria de 2 a 5 anos de prisão e multa. A mesma punição é prevista para o crime de apologia ao nazismo. Bom, então é o seguinte, tem que haver a lei que pune a apologia ao nazismo, mas também tem que haver a lei que pune a apologia ao comunismo, porque o símbolo da foice e do martelo nunca foi símbolo de democracia, sempre foi símbolo de ditadura, de regimes autoritários, tiranos, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, matou mais do que o próprio nazismo. Como é que agora eles querem trazer o símbolo da foice e do martelo como símbolo da democracia? Então, o projeto me parece acertado e tem tudo para passar. E se passar, o PCdoB, o PCB e outros partidos que utilizam essas imagens vão ter que se reciclar. Agora, também tem uma notícia interessante aqui, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aceitação contra o Haddad, por shows de Roger Waters no Brasil. O ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, aceitou a ação movida pela campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, contra o candidato Fernando Haddad, classificando as apresentações de Roger Waters como showmícios a favor do petista. As informações são do UOL. Isso aí estava na cara, né, que iria acontecer, porque é proibido você fazer um show musical e colocar política no meio, né? A produtora que promoveu esse absurdo foi a T4F Entretenimento. Está sendo acusada pela defesa de Bolsonaro de ser a maior beneficiária da Lei Rouanet no país. A ação ainda pede a inelegibilidade de Fernando Haddad e de sua vice Manuela Dávila por 8 anos. A decisão enviada no último sábado, 27, acusa a T4F e o candidato Haddad de realizarem propaganda eleitoral irregular, procuradas pela UOL. A T4F e a campanha do petista não se manifestaram. Em seus shows pelo Brasil, o músico Roger Waters protestou contra o Bolsonaro diversas vezes. Ele chamou o então candidato de fascista e exibiu a hashtag Ele Não, usada contra o agora presidente eleito no telão de seus shows. Jair Bolsonaro, é uma outra notícia aqui do Jair Bolsonaro, ele manda um recadinho para o MST e o MTST. Vamos ver o que eles dizem. Pode soltar o vídeo, por favor. Lá para todo Pará e dar um recado para você interno. Olá, amigos do Pará, Jair Bolsonaro, um grande abraço a todos vocês. Pessoal do MST, a hora de vocês está chegando, hein? A atividade de vocês é uma atividade criminosa, que no meu entender, terrorista também. E aquela graninha via ONG vai acabar essa gasolina também. Vocês vão ter que trabalhar, ok? Estamos juntos, o Brasil é das pessoas decentes, honestas e trabalhadoras. Valeu! Isso aí, obrigado, Bolsonaro. Bom, meus amigos mutatis mutandis, vamos agora ao nosso tema de fundo. Hoje temos aqui uma entrevista com o então candidato a deputado federal, Daniel Silveira, e agora então já eleito deputado Daniel Silveira. Muito agradecido, Daniel, pela sua honrosa presença no nosso programa. Nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre abertos a você para as mensagens que você quiser sempre dar ao seu público eleitor. E também você agora é um dos nossos representantes, porque nós temos 2 deputados federais por Petrópolis. Um que é você, que é nato, né? É daqui, é o genuíno representante na Câmara Federal de Petrópolis.
Mas também não podemos esquecer que o deputado federal que se reelegeu, Hugo Leal, também é um representante da cidade, tem uma base eleitoral aqui, tem o seu escritório aqui, tem contatos com a cidade, trabalha também para o município. De sorte que Petrópolis, então, está, vamos dizer assim, privilegiada. Nós temos 2 deputados em que a cidade pode recorrer. Eu queria abrir esses minutos iniciais para que você colocasse aqui para os nossos telespectadores as suas primeiras impressões pós a eleição, como é que você está se sentindo, quais são os seus projetos iniciais, o que você está pensando, o que você precisa ou gostaria de trazer em benefício de Petrópolis. E também, você sabe que o deputado federal não trabalha para a cidade em si, propriamente, né? Apenas abre caminhos para algumas coisas de interesse da municipalidade. Mas os seus projetos lá na Câmara, em termos de Brasil, né? Hoje você está voltado a pensar o Estado, né? O Brasil como Estado. Então está aí aberta a você as nossas câmaras. Bom dia a todos que assistem, obrigado pela audiência, obrigado, doutor, pelo espaço. Antes de propositor, eu pretendo ser fiscalizador, né? Meu caráter é bem fiscalizador, porque o Brasil chegou nesse nível baixo, politicamente falando, por conta da falta de fiscalização, o desrespeito à legislação, o desrespeito à sociedade, o desrespeito ao contribuinte, e foi correndo solto, né? Você vê essa cena patética que a gente viu nas faculdades. Deixar aqui bem claro que os esquerdistas são reais idiotas, deixar claro para vocês, são reais idiotas, de fato, são crianças mimadas que não amadureceram ainda, não sabem. Engraçado que o termo, quando falou que o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, propõe um projeto para criminalizar o comunismo, eu vou voltar até o que o senhor Os símbolos, né? A apologia. Os símbolos, apologia. apologia ao comunismo, como tem o do nazismo. E a esquerda insiste em chamar a direita de nazista, mas eles não sabem que o termo nazista sai de nacional-socialista. Os nazistas são os comunistas. E eles declaram isso abertamente, nazista, fascista, quando esse tipo de regime combina completamente com o estilo da esquerda, que são regimes da esquerda. Então, você precisa estudar mais, você precisa ler mais, você precisa entender o que fala para então você começar a apontar o dedo para alguém. Deixar claro esse recado para a esquerda. E claro que vocês terão dias muito difíceis pela frente, acabou a palhaçada. Isso é o que vocês têm que saber. Já sobre a minha proposta como deputado, eu pretendo fiscalizar, claro, tem os meus projetos de lei, mas eu pretendo fiscalizar o que já está em andamento também, para poder fazer valer hoje a segunda maior bancada, mas se levar em consideração os deputados que se aliaram também ao Bolsonaro e ao PSL. De outros partidos. De outros partidos, acabou se tornando uma bancada mais forte, fica com muito... Você acredita que nós vamos ter lá quantos na bancada do governo? 251, mais ou menos. São muitos, né? São muitos uma deputados, boa bancada. Uma boa bancada. Vai ter ali mais ou menos quem a gente vai ter que negociar uma votação e a oposição, que vai ser derrotada facilmente, graças a Deus. A oposição está fragilizada e esfacelada. Sim. Porque, pelo que eu estou sabendo das notícias do jornal, o PCdoB e o PSB não estão se agrupando com o PT. Não. Talvez o PT e o PSOL fiquem juntos. Descapilarizados. Eles vão ficar na oposição, mas Não em união. Não em união com o PT, Isso. não fechado com o PT. Nas opiniões. Eles vão ter a postura dele, Sim. própria. Isso é importante, fica até mais fácil de você combater. Então nós temos lá hoje uma facilidade maior de trabalhar porque a população decidiu, porque tem que parabenizar o brasileiro que decidiu, de fato, pintar o Brasil de verde e amarelo. Então, o que aconteceu no Congresso, para mim foi uma surpresa. Eu imaginava que a gente ia ter em torno de 17% a 20% de renovação no Congresso, por conta do fundo partidário. Eu falei, eles vão aplicar esse dinheiro, que eu sou contra o fundo partidário, em pessoas, indivíduos que já têm mandato e em indivíduos que já fazem parte de um sistema fraudulento. Eu falei, eles vão investir nessas pessoas e vão manter essas pessoas lá. E graças a Deus o brasileiro decidiu derrubar a grande maioria. Foi maravilhoso. Então eu me senti surpreendido. Eu falei, pô, que maravilha que o meu povo está acordando. Eu já estou acordado há um certo tempo, o senhor acompanha o senhor há um tempo, sei que está fora dessa casinha que eles cismavam de colocar todos. A gente conseguiu sair. Então, respondendo hoje as minhas propostas.
estavam previstas lá no meu panfleto, nas minhas redes sociais o tempo todo, deixava bem claro que eu quero trazer inflexibilização do crime, né? Eu quero inflexibilizar o crime no Brasil, deixar as normas muito mais rígidas e severas para o marginal. De fato, como o governador juiz Wilson falou, o governador Wilson Witzel falou na reportagem pela manhã, que não entendi, é uma jornaleira, não é uma jornalista, é uma jornaleira, vamos falar assim. Fala que tem um cidadão portando um fuzil de costas que não representa ameaça alguma à sociedade. Eu fiquei de boca aberta, eu falei, pô, será que é verdade isso? Que uma pessoa formada academicamente consegue falar que um cidadão portando um fuzil de costas que o policial não representa risco à sociedade, ele por si só é um risco. Tem que ser abatido, tem que ser neutralizado a qualquer custo. Seja com tiro pelas costas, na nuca, na cabeça, na testa, tem que ser abatido, ele é uma ameaça eminente. Então, ele é uma ameaça em potencial, porque só pelo simples fato dele estar com um fuzil na mão... Nos Estados Unidos não é diferente. Se é um policial com fuzil, você sabe que é uma pessoa capacitada, treinada para proteger a sociedade. Se é um bandido com fuzil, ele vai te dar um tiro no rosto, na cara de fuzil AK-47 para roubar o teu celular. E as pessoas, não, a jornalista, não, é um cidadão, ele não representa risco algum. Que isso, gente? O Brasil beirou o absurdo. Então a gente quer corrigir, quer recolocar o Brasil nos trilhos para que a gente possa tomar o país para a sociedade. A sociedade tem que entender que ela manda nesse país, ela manda nesse lugar. Não vai ser eu como deputado que eu vou chegar lá no Congresso e achar que eu estou acima do povo quando não, eu sou o povo lá representado. Eu tenho que me colocar nessa minha situação. Eu não sou o poder, eu estou momentaneamente no poder porque o povo me elegeu para que eu represente. E todos têm que ter esse pensamento. Não adianta chegar e achar que tem as regalias e tem tudo mais, que eu sou radicalmente contra vários aspectos dos parlamentares, que tem muita regalia, demasiadamente exageradas, e a gente quer também lutar contra isso. Já tem os projetos para fazer um enxugamento, né? Claro, do próprio Congresso Nacional. Não existe. Pessoas trabalham o mês inteiro, têm 3, 4 filhos e vivem com R$1.200, R$800, R$900. Por que uma pessoa que ganha 33 mil não consegue suprir sua demanda? Então isso aí não faz sentido algum. Tem que retirar muita coisa, tem que enxugar de fato, se a gente vai brigar por isso lá também. Esse é um dos tentáculos do próprio Jair Bolsonaro, né? Sim, ele sempre deixou claro, eu sempre briguei nas redes sociais. Se você rodar minha timeline lá, vai ver várias publicações que eu defendo o fim dessas regalias e defendo de fato. Eu quero chegar no fim do meu mandato mostrando que várias daquelas regalias não serão utilizadas por mim, porque não tem necessidade. Você almoçar e ser ressarcido daquele valor. Se você almoçou, você paga o seu almoço. Não é você que tem que pagar meu almoço, a não ser que você queira me dar um almoço de presente, é diferente. Agora, eu vou pegar o dinheiro do contribuinte para poder me favorecer. Então, é isso que a gente tem que terminar. E é por isso que eu me candidatei. Eu falei, eu quero fiscalizar, eu quero melhorar a minha nação. Eu não quero morar nos Estados Unidos, que é um excelente país, eu quero morar no Brasil, transformando ele em um excelente país, ou pelo menos ajudando isso. Então, é por isso que hoje a minha expectativa é essa. Respondendo a sua pergunta inicial, a minha expectativa é exatamente essa. Você está muito próximo ao Witzel, né? O Witzel, o governador. O Wilson, né? Você colou com ele sim. nessa reta final da campanha. Isso, e está muito junto a ele, né? Muito junto. Então, o Witzel, esse seu diálogo com ele, esse canal direto que você tem com ele, e parece que ele também está muito colado a você. Muito. Isso você pode ajudar muito Petrópolis nisso aí, né? Por isso, eu já o conheci, então a gente estreitou esse laço, porque eu falei, bom, eu já tenho contato direto com o presidente, então conseguir o auxílio da União fica bem mais fácil, está muito próximo. Trazer o auxílio do Estado para Petrópolis, mais fácil também. E ele tem o diálogo aberto e, para surpresa, um dos homens principais do governador é o Bernardo Santoro, o senhor deve conhecer. É o homem que desenhou o plano colega do governo. advogado. Então, é uma excelente pessoa, meu amigo. E ele vai assumir algum cargo, né? Sim, secretário de Estado, vai compor. Então fica muito mais fácil para Petrópolis, porque a gente conseguiu ramificar. Então não tem mais vamos botar aqueles croques, vamos botar assim, aqueles políticos da velha política, da politicagem, fazendo a sua festa e usurpando a sociedade. Não vai mais ter isso. Qualquer verba, por exemplo, que eu liberar, eu vou querer que ela venha carimbada e com um prazo imediato para abrir licitações para que sejam executadas.
porque se não forem, eu mando recolher essa verba. Vai acabar aquela palhaçada que o governo costuma fazer, de solicitar a verba chega, eles mantêm essa verba em conta, não abrem licitação, deixa para abrir nos últimos dias para poder indicar os amiguinhos. Então não vai existir mais isso. O caráter vai ser muito diferente, a gente vai governar para o povo. Acabou esse negócio de vamos governar para o amiguinho, para enriquecimento ilícito, não vai existir, pelo menos não no meu governo, e tudo que eu vir, tudo que eu presenciar, eu vou fazer questão de transparecer para a sociedade abrir mais os olhos ainda, para que até 2022 a gente tenha uma renovação completa. Você estava num palanque com o então candidato Wilson Witzel, e acho que foi na Cinelândia. Cinelândia. E houve lá um incidente, um negócio da placa Marielle. Placa Marielle, famosa placa Marielle. Explica para nós o porquê dessa placa, por que essa placa foi lá para o palanque, e o que aconteceu. E você me parece que é o protagonista. Eu sou o protagonista desse fato. Foi assim, a esquerda, como você viu nessa própria vinheta que você passou ali, que o senhor passou, sobre a esquerda progressista. São radicais, eles não podem ver uma lei que eles falam assim, opa, tem que desobedecer essa norma. Eles são assim. Quando a Marielle Franco foi assassinada, lamentavelmente, tem que ser investigada, deixa isso claro, mas ela é mais uma entre 60 mil, ela não é a única que foi assassinada. Então, todos têm o mesmo peso, toda vida tem o mesmo peso, menos a de bandido não tem valor nenhum. Enfim, essa placa ela foi colocada de forma criminosa, de uma forma que não foi fiscalizada, não foi permitida pela prefeitura, por cima da placa original na Praça Floriano, que fica na Cinelândia, que inclusive é patrimônio tombado. Esse patrimônio tombado, que é o original, ele estava lá, normal, e os esquerdistas colocaram essa placa no lugar. E quando foi colocada a placa, eu soube, na Cinelândia, e acabei indo lá, o Rodrigo Amorim, que inclusive é o deputado estadual mais votado da história do Rio, mais de 140 mil votos. Ele foi comigo e nós falamos, vamos arrancar. E não se tratava da placa Marielle, não era isso. Se tratava da ação de vandalismo da esquerda. Se podia ter o nome do Papa lá da minha mãe, eu retiraria uma placa colocada de forma equivocada. E eles falaram, então por que você não vai limpar o muro? Olha só, eles chegam nesse nível de pichar muro, pichar passarelas. Isso não é homenagem, isso é vandalismo. Isso você não homenageia a memória da Marielle, você está vandalizando a memória da Marielle. Então, ela carrega o estigma de você ter que vandalizar para poder ter esse tipo de homenagem. O quarteirão Marielle, que foi pedido autorização, foi cedida pela prefeitura, ele permanece lá. Quarteirão Marielle Franco, vai permanecer, está lá de forma legal. Agora, quando pega uma placa, que inclusive o deputado Marcelo Freixo, que a gente vai falar sobre isso no Congresso, e Jean, Haddad e vários outros esquerdistas foram lá com mais de 1000 placas para colocar, não colocariam, tanto que colocaram, tiraram a foto e retiraram. Eles sabem que estão margeando a lei. E foi por isso que eu retirei, retiraria de novo. Então você retirou a placa de cima de uma placa original, que era de uma rua. É a Praça Floriano. Praça Floriano. Fica ali na Cinelândia e é patrimônio tombado. Era uma placa colada com fita dupla face, eu retirei a placa e a original permaneceu. Foi exatamente isso. E aí fizeram um escândalo. Quebrou a placa, e não foi nada disso. A gente retirou uma placa fake. A placa original permanece no lugar. Esse foi um lance que até que não deu assim, uma dimensão muito grande. A imprensa até não deu uma dimensão muito grande. Não, eu saí na página da Manuela Dávila, o Gregório do Vivia, diga-se de passagem, usuário de maconha, declaradamente esquerdista, que a gente ainda vai trocar uma ideia. Aliás, falando em maconha, você sabe muito bem que uma das vantagens, vamos dizer assim, da luta armada contra os maconheiros de esquerda, né? Porque maconheiro e esquerda é quase tudo a mesma coisa. Quase tudo. A maioria dos maconheiros são da esquerda. Mas você sabe que os próprios cubanos que estavam aqui orientando, os guerrilheiros na época, né? Porque existiam dois tipos de guerrilha, né? Existia a guerrilha do Araguaia, que era uma guerrilha de selva, e havia a guerrilha urbana. Isso. Né? E eu me lembro bem disso porque eu vivi essa época, né? Mas os cubanos reclamaram muito e criticaram muito os guerrilheiros brasileiros que eles estavam assessorando, porque eles fumavam muita maconha. Isso. Mas fumavam maconha demais. E aí o cara fica meio abilolado com aquele troço, né? Claro. E emburrece a pessoa. E se tornaram indisciplinados. Então eles não aguentavam, né? Porque
O cubano não tinha nada disso. O cubano era um militar profissional, ele lutava aqui na África, em qualquer lugar, né? E pela bandeira dele. Os daqui não, os daqui queriam fumar maconha. Aí fica aí, não consegue nem guerrear. E a maconha, ela traz vários aspectos, né? O principal aspecto que eles defendem, não, é o uso medicinal. O uso medicinal não pode ser na forma fumígena, né? Ela não pode ser queimada. Se ela for queimada, o THC, o tetrahidrocannabinol, ele anula o canabidiol, que é a parte que é usada... Para remédio. Né? Remédio. Então ela tem que ser sintetizada em pasta para que tenha o efeito. Se ela é queimada, ela anula, um anula o outro. Então os princípios se conflitam. Não existe isso de eu vou fumar medicinalmente, não existe. Isso é papo de maconheiro vagabundo que quer fumar. Se a maconha fosse boa, se a droga fosse boa, você poderia liberar e as pessoas viriam equalizadas. Mas vira uma endemia, vira uma doença, fica incontrolável. Não, e a sociedade perde o controle também. Eu sou radicalmente contra o uso de drogas. Tem que criminalizar o uso. Perde o controle. E já houve casos, eu conheço casos de excelentes profissionais que se perderam, médico, dentista, piloto de avião, etc. Tudo por causa da droga. Então, o que isso traz de bom para alguém? Não traz. Então, eu acho que a repressão vai ter que existir sempre. Não, vai existir e agora vai ser acentuada. Essa fórmula lá da Holanda não deu certo, eles estão acabando com o país, né? Eles estão tentando retornar, regredir esse quadro, eles querem tirar o porte e uso, eles não querem mais. Eles a Inglaterra, em Londres, por exemplo, era uma loucura, você viu os viciados, tudo deitado vira uma epidemia, vira um problema de saúde sério e a criminalidade aumenta, porque para suprir o vício, se é legalizado, a gente fala o seguinte, se é legalizado, você vai comprar uma certa quantidade permitida pelo Estado. Só que quando o seu corpo começa a exigir mais daquilo e você já ultrapassou o limite que pode ser comprado, você vai buscar outra fonte, outra alternativa. O que vai acontecer? Você vai começar a cometer crimes para suprir o vício do seu corpo. Então, não existe essa de, não, tenho tanto certo para poder comprar. Não é. Quando acabar esse tanto, eles vão buscar outras fontes. E onde vai fortalecer mais ainda o tráfico, que a lei da oferta e da procura vai encarecer o produto, o viciado, o usuário não vai ter mais dinheiro, vai cometer um crime para poder completar o dinheiro para ele comprar. Então, o usuário alimenta o tráfico. Eu falo com propriedade, sou policial, vivi esse aspecto. E no Uruguai também já está dando problema lá. Mal começou. E é uma sociedade que não é tão evoluída culturalmente igual a Europa. E a Europa foi implantando isso e as pessoas vieram crescendo com essa ideia fixa. No Uruguai não, tu pegou uma sociedade e implementou. E deu tudo errado. E o uruguaio tem um nível bom, hein? Da América Latina, o país, vamos dizer assim, considerado a Riviera francesa da América Latina, é o Uruguai. Eu conheço bem o Uruguai, eu tenho um povo maravilhoso. Como vai dar certo? Não vai dar certo de jeito nenhum. Não vai dar, vai criar um problema. Não. E esse presidente do Canadá também desandou, né? Desandou. Ele agora também está liberando a maconha lá. Mas isso é uma onda globalista, né? Que eles querem, não sei se eles querem deixar a sociedade mais submissa, quando a sociedade é burra, mais submissa, mais fácil de manobrar a massa. Então, a repressão aqui no Brasil vai continuar forte. Uma das minhas propostas é criminalizar de fato, com punição severa, não mais usar o sursis processual para pegar o usuário e falar, o viciado, vamos falar o viciado, a palavra certa, e punir de fato, exemplarmente, para que ele quer fumar, pode? Não pode. E o viciado é um traficante em potencial também. Exatamente. Se você botar aqui pasta base de cocaína e deixar aqui e não tiver ninguém para usar, ela vai apodrecer e não vai ter uso nenhum. Então, se isso aqui é vendido e financia o tráfico, é porque um vagabundo quer ir lá e cheirar, um vagabundo quer ir lá fumar. Então, é isso que a gente tem que reprimir. Muito bem. Agora, vamos falar aqui de outro assunto interessante, que nós estávamos conversando em off, sobre essa luta que você quer se empenhar lá no Congresso com relação ao jogo, a abertura do jogo, a reabertura do jogo no Brasil. Como é que você está vendo porque para nós em Petrópolis seria muito interessante que o jogo retornasse, né, com uma atividade. Petrópolis tem o maior cassino da América Latina, que é o Hotel Quitandinha. Exato. E se você falar em jogos, quando você fala em jogos, você vai em um bar de um subúrbio, você tem uma maquininha caça-níquel, que é proibida por lei hoje, mas pessoas jogam o tempo todo. E se aquilo ali não é legalizado, você fomenta a contravenção. Você está alimentando um crime. E as pessoas não vão parar. O jogo provoca o vício e tudo mais? Sim.
mas não é um vício que vai te matar. Você joga na Mega Sena quanto você quiser, institucionalizado pelo governo, e o governo somente arrecada muito dinheiro. Mas então por que não pode abrir então um cassino onde vai gerar empregos diretos e indiretos, investimento de empresas, atrações turísticas? Você vai em Las Vegas, as pessoas, ninguém morre porque está jogando. A pessoa vai lá e aposta o que quer, o quanto quer, o dinheiro é dela. Tem uns caras que perdem tudo. Querem legalizar as drogas, que vão transformar numa epidemia de zumbis. Mas não podem legalizar o jogo que vai abrir uma vertente. As pessoas se divertem, as pessoas apostam o que querem. Abre muito mercado de trabalho. Né? Abrir o mercado de trabalho, ele basicamente ia triplicar. É muito, isso é um fato. Se você pegar, isso é um diagnóstico preciso. Você pega todos os locais onde são abertos cassinos e você percebe que isso realmente abre essa vertente de emprego. Então, diretamente e indiretamente, fora investimentos. Eu sou otimista também com relação a isso. Vamos ver se há clima, se há ambiente para isso. Não, tem deputados que discutem isso, vale a pena. Porque vocês vão ter uma bancada evangélica e uma bancada católica que vai vir contra esse projeto. Mas a gente está falando de apostas simples. Pode limitar a aposta ou não, por exemplo, pode limitar a aposta. A pessoa pode... a gente não é legalizar o jogo de maneira que a pessoa vai apostar a esposa, vai apostar o carro, não é isso. Tem um limitador, pode ser assim, a gente pode satelizar vários assuntos e falar, não, o limite de aposta é tanto, pela renda ou pelo cassino, não pode ultrapassar, vai girar, vai capitalizar muito mais rápido com limitador, ou não, depende, vamos ver como é que isso vai ser discutido, mas vai ser interessante. Daniel, você poderia adiantar mais alguns outros nomes da equipe do Wilson Witzel? Ainda está flutuando muito, o que eu sei certo hoje é o Cláudio Castro é o vice-governador, o Bernardo Santoro, mas os outros ainda... Que é petropolitano, colega nosso advogado aqui de Petrópolis. Isso, Ele vai ser o secretário de Estado. Isso, um dos secretários de Estado. É perfeito, é muito inteligente, capacitado tecnicamente, qualificado, inteligente. Gosto muito dele. Então, um abraço, Bernardão, meu camarada que vai assistir esse programa. E vai ser um governo muito bom para a gente. Já os nomes sobre comando de polícia, os chefes das casas, da Casa Civil e tudo mais, ainda não sei. Ele está correndo isso aí de forma bem botar que está bem em sigilo, para ele talvez não alarmar ou trazer uma surpresa. Eu vou procurar saber. Vai escolher com calma. Isso, vai com calma, sem pressa. Essa transição vai ser no estado do Rio tem muita gente boa que pode servir e prestar um relevante serviço. Né? Eu espero que ele siga a vertente do Bolsonaro, que está nomeando os melhores. Por qualificação. Se é o ministro da Justiça, o Sérgio Moro ou qualquer outro jurista de qualidade. Parece que o Sérgio Moro hoje ia ter uma conversa, ou vai ser amanhã, hoje ou amanhã, com o Bolsonaro. Exatamente. A situação dele é um pouco complicada, porque ele, como magistrado de carreira, se ele largar lá, ele pode, no meu modo de entender, ele pode ter uma licença também. O tribunal pode dar uma licença para ele. Sem vencimento. Ou se ele for do STF também, pode ser nomeado também. Pode, é uma licença sem vencimento. Isso. E ele pode assumir. Mas aí tem que ver também a conveniência dele, se ele vai ter essa conveniência ou não. Eu acredito que vai ser uma conversa interessante. Eu queria até estar presente, mas isso aí é papo do e presidente, ele também priorizou na vida dele, ele priorizou na vida dele a Lava Jato. Ele priorizou. Que ele é o a Lava responsável. Jato vai ser eterna aqui no Brasil. Enquanto tiver nosso mandato, vai ser eterno. Porque tem muita gente ainda para tem muita gente, vai chegar muita gente. Tem muita gente que está achando que não está sendo vista, mas está sendo lembrada com certeza. Com certeza. Tem isso também, né? Tem muita gente escondida aí ainda. Talvez quiçá se não chegar a Petrópolis. Vai chegar. Aliás, falando em Petrópolis, como é que está aquela situação lá na Câmara? Na Câmara? Tá uma porcaria. Estão dizendo aí que a gente não vai permitir isso, estão querendo subir as cadeiras para 25 aqui. É uma clara manobra, porque perderam o Oasis, o PMDB perdeu o PMDB. Eu gosto de falar PMDB porque eles mudaram para PMDB para tirar o estigma de partido corrupto, mas para mim é PMDB. Eles perderam o seu Oasis aqui, que é o estado do Rio de Janeiro, era o último Oasis do Brasil, e agora estão querendo articular para manter o poder a nível municipal para depois ascender novamente, mas não vai acontecer. Se operaram com déficit de 2 cadeiras, 13 cadeiras, quando teve a cassação do Paulo Hugo Dudu, que eu fui o autor da cassação, inclusive,
Paulo Igor hoje se encontra já solto e Dudu não é mais foragido, pela morosidade da nossa lei. O Paulo Igor está solto, não, ele está com a prisão domiciliar. É isso, Tá, só que E ele está tem essa- respondendo o processo. Isso, está respondendo, mas já não está mais acautelado não tá- pelo Estado. Né? Ele está em casa, vai a alguns lugares, ele pode ir a alguns lugares, tem uma limitação, ele pode sair também. E o Dudu, que a gente sabe a história, a vida pregressa dele, está aí andando livremente, circulando, depois de toda a sua história, de todos os crimes cometidos, permanece. Por quê? Nós temos uma legislação falha, frouxa, que defende muito político, a gente tem que tirar isso aí, foro privilegiado tem que acabar. Qualquer um é igual, tem que responder em igualdade, não tem... O deputado responde por foro privilegiado, não, justiça comum, e é isso aí. Eu penso nessa vertente. E a gente vai continuar essa briga aí na Câmara, para a gente poder limpar também o município. Inclusive, eu vou fiscalizar essa Câmara aqui, que, como eu disse, caráter fiscalizador, a gente vai fiscalizar, auditar a Prefeitura, a Câmara, para poder saber como é que vai ficar. Muito bem. Então, falta agora os agradecimentos, né? Seu público. Conta para nós quanto é que foi o resultado da sua eleição, quantos votos você teve em Petrópolis e no resto do Foram estado. quase 32 mil votos, né? 21 mil eu fiz aqui em Petrópolis. 21 mil votos. 21.700 aqui em Petrópolis. Então foi uma votação muito expressiva. Queria agradecer a cada um que depositou a confiança no nosso mandato. E agora a gente vai demonstrar isso, vai retribuir na forma de trabalho. Não tem como ir agradecer a cada um. Gostaria muito, mas não tem. Estou sempre nas ruas. Quando uma pessoa me aborda, Daniel, votei em você, minha família está... Agradeço, claro. Então você foi o deputado o candidato a federal mais bem votado em Petrópolis. Fui. Né? O mais bem votado aqui. Agora, Isso o demonstra Rubens que Montempo, por exemplo, foi muito bem votado para estadual. Foi. Mas ele chegou nessa cifra, né? Chegou em torno de 20 mil e alguma coisa também. É. Foi muito bem votado. Só que o Rubens passou, né? Não, Passou o tempo. pois é, mas é que uma candidatura difícil. Estadual, é muito A nominata difícil. dele é uma nominata pesada também, é uma nominata que tem que ter um número mais elevado de votos, mas graças a Deus não conseguiu. Exatamente. Ele ia precisar de uns 40, 50 mil votos. Pelo menos isso, 45 Se ele a 50. tivesse vindo à federal, talvez ele tivesse mais chance. Talvez tivesse uma chance maior, que a nominata talvez fosse mais leve. Eu acho que nesse ponto ele como diz o nosso falhou amigo na visão, Daciolo, glória a Deus, não conseguiu entrar. Pois e aí o PSL também, você sabe o que quer dizer PSL? Partido Social Liberal. Né? Ou então País Sem Lula, né? Isso que eu ia chegar. É isso que eu ia chegar. Bolsonaro foi genial, né? Escolheu até o País Sem Lula, né? Mas É verdade. Mas agora nós vamos ter Petrópolis, né? Então se volta agora para uma próxima eleição. Isso. Que é a municipalidade, né? Isso. E o PSL é um dos partidos que despontam, né, com uma certa força eleitoral. Sim. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro foi muito bem votado aqui, então a maioria quase que absoluta, né? Quase 90%. Quase foi 80 e tantos por cento, né? Foi absurdo. Você também teve uma votação expressiva e nós temos também o presidente do PSL em Petrópolis, que é o Otávio Sampaio, que também está fazendo um trabalho muito bom na esfera partidária. Isso. Né? Ele apoiou muito a sua candidatura, apoiou muito o Jair aqui, e ele também conseguiu, com a liderança dele, arregimentar, né, uma boa parcela da população para ir às ruas e fazer as manifestações, etc. Então, o PSL se habilita a um candidato sério, a uma candidatura séria para a Prefeitura de Petrópolis. Sim. Teremos um candidato, ainda está cogitando sim os nomes, e vereadores. Vereadores também pode fazer uma boa bancada de vereadores também. Uma estimativa de 3 a 4, talvez mais. A gente vai conseguir isso aí, se Deus quiser. Porque hoje tudo também vai depender do próprio governo do Bolsonaro, porque nós já vamos ter um ano e pouco, vai refletir automaticamente nos municípios. Exato. Então tá bom. Mais alguma coisa que você queira esclarecer? Não, está tudo bem claro. Como é que está
a sua agitação para Brasília? Tá boa, acabei de receber uma ligação de um amigo de Brasília que ele pediu para que eu fosse lá até o final desse mês agora. Você vai ter que ver lá um apartamento para você? Né? Para poder também até conhecer o modus operandi de vários aspectos ali, que é bom e antes, para poder conhecer também, se familiarizar. E vou te dar uma dica lá. Sim. Tem 2 restaurantes lá, tem o restaurante do Senado e tem o restaurante da Câmara. Isso. Eu já almocei nos 2. E o do Senado é bem melhor do que o da Câmara. É mesmo? Caramba, então vamos almoçar no Senado. E ele é baratinho lá. É baratinho, Eu paguei lá R$50 e a boca é livre. É um preço Vem salada, se você quiser, repete. Aí vem um saladão enorme, a boca livre. Eu adoro salada, cara. E salada pra caramba. E agora eu não sei quanto é que está o preço. Quando eu estive lá uns 4, 5 anos atrás, deve ser. o preço era esse. Deve ser equivalente, deve ser. Eu me lembro que foi R$50. Mas você podia pedir água, refrigerante, tudo incluído. Bacana. Sobremesa, café. É um preço único. Bacana. Entendeu? E come de tudo e repete quantas vezes você quiser. Eu como pra caramba, cara. Então, vou aproveitar isso aí. Então, há uma diferença grande entre o restaurante do Senado e o da Câmara. É mesmo? Então vamos no do Senado. Então vou fazer isso. Olha, felicidades para você, obrigado, muito sucesso. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos vocês que assistem pela audiência e pelo carinho também. E nunca esqueça aqui da sua base aqui. Não, na verdade meu gabinete vai ser aqui, né? Vou trazer o gabinete. O gabinete, o Estado vai ser aqui. Para que as pessoas tenham acesso. Sempre antenado com os anseios da população, ouvindo sempre, escutando. Vou manter a minha equipe aqui para que possa estar sempre nas ruas, para poder saber mesmo que a população está ansiando, para a gente poder levar para o Congresso, discutir e trazer. Inclusive para o governo do Estado, que a gente tem essa proximidade. Ok. Ok. Então tá bom. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. Fiquei muito honrado com a sua presença. Eu que fico honrado pelo convite. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa e estamos aí com o feriado, né? Hoje, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, amanhã, dia 2, dia dos Mortos. E eu quero também desejar aos meus telespectadores um bom descanso, um bom feriado para todos. E também aqui prometendo retornar na próxima semana com mais uma atração. O nosso programa tem tido uma boa aceitação aí na comunidade. Eu tenho recebido de pessoas na rua me parabenizando pela produção do programa, pela apresentação, pelo nível dos nossos entrevistados. Eu fico muito honrado com esses elogios. E prometo sempre melhorar cada vez mais para trazer ao deleite dos nossos telespectadores um programa cada vez mais interessante, do ponto de vista cultural, da orientação política, das ideologias. Aqui estamos abertos a todos, não só à direita, mas eu também abro para a esquerda. Se amanhã quiser vir aqui colocar o posicionamento deles, eu conheço muita gente de esquerda, tenho muitos amigos de esquerda, pessoas extremamente preparadas, que têm suas ideias. Infelizmente, eles estão atrelados aí ao Lula. Isso é que até hoje eu não entendo. Né? Atrelado ao Lula, atrelado a uma gangue que está aí. Eu não posso entender isso, mas eu também vou procurar, daqui para frente agora, conversar com a esquerda e também fazer um debate com eles aqui. Quero colocar um da direita, um da esquerda, para a gente debater os nossos programas aqui, porque é muito interessante o debate é altamente enriquecedor. Fico por aqui, uma boa semana a todos, um bom feriado, e na semana que vem estaremos aqui novamente.